Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe muito a sua vida nesse dia. Quero desde já dizer para você que Deus te ama tanto que escolheu essa palavra para te entregar neste dia. Então, não desfoque, tá bom? Continua focando nessa palavra que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma poderosa. Vamos lá. Estamos no livro de Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, você lê depois e confere. E conta a história muito interessante, porque os filisteus queriam roubar a Arca de Deus. A Arca de Deus hoje simboliza a presença de Deus. E aonde a Arca de Deus estava, a presença de Deus se instaurava aonde ela estivesse. Então, naquele momento ali houve uma grande revolução, brigas, uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Infelizmente, o povo de Deus foi atingido e eles fugiram, amedrontados. E infelizmente, os inimigos conseguiram roubar a Arca de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar. O tema de hoje é não perca a presença de Deus. Versículo 11 diz assim, olha só. E foi tomada a Arca de Deus, e os dois filhos de Eli, que era o sacerdote, Ofni e Finéias, morreram. Sabe, gente, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque quando você perde a presença de Deus da sua vida, tudo começa a se destruir. Você começa a perder, porque a grande batalha que está na mente, nós precisamos do Espírito Santo, da presença de Deus, para que nós venhamos perder. Por que as pessoas não vencem na mente? Porque a mente dela ainda está cheia das coisas do mundo. O mundo ainda está muito ardente, muito vivo na vida dessa pessoa. E para você vencer em Deus, a sua mente tem que ser de Deus. Você tem que pensar nas coisas de Deus. E olha só, eu até coloquei aqui, quando a presença de Deus sai da sua vida, você perde tudo. Sabe que a Bíblia diz que depois que a Arca de Deus foi roubada pelos filisteus, eles começaram a perder. Os dois filhos de Eli, o Ofni e Finéias, morreram. E aí um homem da batalha chegou até Eli, correndo, cansado, e disse: Eli, uma grande destruição aconteceu. Eles levaram a Arca de Deus. E ele imediatamente ficou muito perturbado. E aí ele continuou falando: olha, seus dois filhos, Ofni e Finéias, vieram a morrer. Aquele homem, o sacerdote Eli, a Bíblia diz que ele caiu, ele estava sentado numa cadeira, caiu para trás e logo morreu. E aí a esposa de Finéias, ouvindo aquilo dali, veio a ter filho antes do tempo, a dar à luz antes do tempo, e ela acabou também morrendo. Então você percebe nessa história que há destruição. Quando você perde a presença de Deus, começa a ser destruído, a sua vida espiritual não é mais a mesma, a sua vida sentimental não é mais a mesma. Quantas pessoas não são mais os mesmos porque perderam a presença de Deus? Então você que tem a presença de Deus, guarde a presença de Deus com você. Não permita que nenhuma situação venha roubar a presença de Deus na sua vida. É importante também você saber que quando você perde a presença de Deus, você se esfria. Você se esfria com tudo, você não sente mais a presença de Deus, a presença de Deus não mais te interessa, porque tudo que era de Deus não tem mais prazer. Toda pessoa que perde a presença de Deus não sente mais prazer nas coisas de Deus. Tudo fica escuro e você sabe que a gente não consegue fazer nada no escuro. A escuridão atrapalha você de ver a presença de Deus. Nada é feito na escuridão. Você já teve essa experiência de você estar no claro e de repente se apagar? Com certeza sim, a gente já passou por essa experiência. E você sabe que há um abalo. Existe um abalo espiritual quando você perde a presença de Deus. Você fica destonteado, você não sabe resolver nada no escuro. Automaticamente você se perde na mente. Assim é na nossa vida espiritual. Quando você perde a presença de Deus, você fica destonteado. Você não sabe tomar as decisões certas, porque a decisão certa vem na claridade. A decisão certa está na luz e ninguém pode tomar nenhuma decisão correta, certa, se não tiver a presença de Deus. Então, nunca se esqueça que a principal coisa que você tem é a presença de Deus. É ela que vai te deixar forte. É a presença de Deus que vai renovar você dia após dia. Então, lute e não permita que o diabo venha roubar a arca de Deus da sua vida, que é a presença dele, tá bom? Um forte abraço, ficam todos na fé e até a próxima em nome de Jesus. Fica com Deus.